vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã mais uma vez. Juninho, apaga, fazendo favor, para a gente poder enxergar melhor aqui. Pode apagar aí. Tá dando para ver, gente? Dá para ver bem? O que é o tema de hoje? O dono do tempo. Quando começou antes um pouco de começar essa pandemia, todo mundo falava assim, não tem o tempo, é ou não é? Todo mundo vivia, né, numa correria, numa loucura, não tem o tempo, não tem o tempo, não tem o tempo, e não tem o tempo, preciso encontrar um tempo para fazer isso, preciso encontrar um tempo para fazer aquilo, e assim íamos. Aí veio a pandemia, pá, parou tudo, todo mundo trancafiado dentro de casa, e aí sobrou tempo. Sobrou tempo que as pessoas começaram a caçar coisa para fazer. É ou não é verdade? Você mesmo já pode lembrar aí alguma coisa que você fez na sua casa, que você não faria se fosse em outro tempo. Que você não faria. Esses dias, o pessoal, o que fizeram de limpeza de gaveta, organização de gaveta, de guarda-roupa, de armário, a mulherada derriçou o armário. É ou não é verdade? Caçando coisa para fazer. Esses dias eu fui encomendar um espelho para o quarto da minha mãe. Cheguei na loja e falei para a moça, eu queria um espelho assim, assim, assim. Ela falou, não, tudo bem, a gente faz, tal, tal. Só que vai levar tantos dias, você me desculpe, mas vai levar tantos dias. Porque a gente está com bastante serviço. Eu falei, olha, graças a Deus, né? Porque num momento agora de pandemia, você está falando que está com bastante serviço. É muito bom, bom sinal. Ela falou assim, menina, esse povo ficou preso dentro de casa, achou parede para tudo quanto é lado. Porque o que ela tem de encomenda, de quadro, de enfeites, ela falou assim, que tem por vários dias já encomenda. Eu falei, que bom, né? Interessante. E eu falei assim, é verdade, porque até eu achei uma parede para botar um espelho no quarto da minha mãe. Então, todo mundo achou tempo para fazer coisa que não faria em outro tempo. Então, nós vamos falar sobre o tempo hoje. E você que está em casa ainda, que continua enclausurado, vamos falar sobre o tempo que você está aí preso. Vamos lá. Vai estar chegando o dia da sua soltura, calma, em nome de Jesus. Está chegando, nós acreditamos, amém? Logo, logo nós teremos a vacina, todo mundo vai ficar imunizado, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Vamos lá. Eu quero convidar você a olhar esse quadro. Apaga tudo aí, Juninho, para o pessoal poder enxergar melhor, fazendo um favor. Cadê o Juninho? Isso, vamos lá. Nós vamos meditar em Salmos 90, 12. Quem conhece esse versículo? O que diz esse versículo? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Nós vamos meditar sobre esse versículo aqui. Para lá. Mas antes, vamos analisar esse quadro aqui, olha, que o Juninho vai pôr aqui para a gente ver, e você de casa vai ver aí também. Pelo dia, talvez a gente precise fechar um pouquinho essas janelas dos lados aqui, ó, para poder enxergar melhor o pessoal que está aqui na igreja. Se alguém puder fechar aqui para mim, ó, depois abre, viu, povo, porque eu gosto de ar puro. Vamos lá. Tá dando para enxergar bem? O pessoal de casa já está vendo aí. Olha, esse quadro aqui é um quadro muito famoso. Tá bom, obrigado, pessoal. Esse quadro é um quadro muito famoso, surrealista, de Salvador Dalí. Esse quadro foi o quadro que deixou o Salvador Dalí famoso, porque ele não era famoso antes disso, não era conhecido mundialmente. E depois que esse quadro foi levado para a América, ele é espanhol, né, o Salvador Dalí. Depois que foi levado para a América, ele foi colocado em exposição lá, foi comprado lá, e então ele ganhou repercussão mundial. Tanto que até nos nossos dias a gente conhece. Vamos ver esse quadro. Quem conhecia esse quadro? Ele chama Persistência da Memória. Esse quadro aqui, ele tem é surrealista. Então, é coisas assim, bem loucas, né? Bem fora do normal, vamos dizer assim.
Tem ali uma figura desértica, um negócio meio estranho, que parece um ser, parece uma cabeça, não sei, um negócio esquisito, que parece um rosto no chão, tudo meio derretendo, uma árvore, não sei se é uma oliveira, não sei, um galho já seco, e 3 relógios. 2 já derretendo, escorrendo. No reloginho que está em cima da mesa, um relógio de bolso que está em cima desse tablado aqui, tem um monte de formiga, talvez não dê para você ver aí. Então, como se as formigas estivessem comendo o relógio. Eu, na minha imaginação, já começo a criar, né? No outro relógio que está em cima ali também, que está escorrendo, tem se você não consegue ver daqui, mas tem uma mosca também em cima dele, como se estivesse comendo ele. E no chão, lá em cima daquele ser, aquela pessoa, sei lá o que é aquilo, tem outro relógio também escorrendo, mole ali, molenga. E o nome do quadro é A Persistência da Memória. O que será que o Salvador Dalí quis dizer com isso? Bom, ele viajou, né, muito. Mas o que eu quero para nós aqui agora? O destaque do relógio. Quantas vezes você já viu o seu tempo escorrendo? Sim ou não? Sabe aquela hora que você está na faculdade, quando nós estávamos no tempo normal, sem pandemia? Vamos falar sem pandemia, né? E o professor deu a prova e você estava lá com 50 questões, vestibular, por exemplo, né? Que é 80 questões, 100 e sei lá quantas questões. Concurso, que sempre tralalá questões, e o tempo está acabando e você tem um monte de questão ainda para responder e você começa a suar frio. Você fala, Jesus amado, e agora? Eu preciso terminar isso aqui, misericórdia, me dá tempo, me dá tempo. Você vê o tempo escorrendo, sim ou não? Ou você está lá precisando terminar alguma coisa que você tem que sair, você fala, mas eu tenho que terminar isso aqui antes de sair, eu tenho que terminar isso, e você corre desesperado, e corre lá, e corre aqui, e faz lá, e faz aqui, porque você vê o tempo indo. E aí você olha essa imagem desse tempo escorrendo, desse relógio derretendo, e você começa a imaginar o que é o tempo. Você segura o tempo? Você não segura. Vamos voltar aqui. Obrigado, Juninho. Você não segura o tempo. Ninguém segura o tempo. E aí, o que é o tempo? Como dizia o Cazuza, aquele louco de pedra lá, que falava umas coisas meio loucas, mas às vezes ele acertava umas coisinhas. Ele falou assim, o tempo não para. O tempo não para. E ele acertou quando ele falou. Ele não estava doido, não. Ele falou certo nessa hora. Ele falou, o tempo não para. E o tempo não para. Quer você queira, quer você não queira, você não segura o tempo. Você fala assim, eu vou ter eternamente 30 anos. Não segura. Você piscou, você está com 50. Você piscou, você está com 60. Você piscou, você está com 80. Você piscou, morreu. Você piscou, passou. Você não segura o tempo. O Cazuza estava certo, o tempo não para, porque ele estava vendo o tempo correr. Ele estava vendo o tempo se esvair das mãos dele. E o que é o tempo? O tempo é uma coisa estranha. Às vezes ele parece passar mais rápido para uns do que para outros. Às vezes você encontra com alguém e fala assim, puxa, mas hoje o dia voou. Aí você encontra com outra pessoa e fala assim, puxa, mas hoje o dia não passa. Quando você está fazendo uma coisa boa, uma coisa gostosa, prazerosa, parece que o tempo voa. Sim ou não? É. Você fala assim, puxa, mas já acabou a festa? O dono da festa já está assim, ó, gente, vamos embora? Né? Vamos embora? Já acabou a festa. Vamos dormir que as visitas querem ir embora. Né? Marquinhos falou aqui, vamos dormir que as visitas querem ir embora, né?
Então, você está tão gostoso que voou a hora. Mas quando você está fazendo um negócio chato, entedioso, entediante, o negócio parece que se arrasta. É ou não é verdade? É verdade. Parece que a hora não passa. Mas como? Que coisa louca é essa? Como que tem hora que o relógio parece que vai e tem hora que parece que o relógio não vai? Quando você está esperando alguém, quando você está fazendo alguma coisa legal, voa o tempo. Você fala, puxa, mas já passou. Aí quando você está esperando alguém chegar, por exemplo, ou você está esperando a sua vez, você está na fila do banco, ou quando você não dorme à noite, você fica olhando, meu Deus, mas não amanheceu ainda, meu Deus, mas não amanheceu ainda. Ou você fica, Jesus, deixa eu dormir, Jesus. Quando você olha no relógio, você fala assim, puxa. Daqui a pouco você fala, mas passou só 5 minutos? Parece que passou uma eternidade. É uma coisa meio doida. E aí, nós vamos encontrar várias... Se nós formos analisar, a gente já passaria o dia inteiro aqui falando. Mas vamos analisar algumas poucas teorias que falam sobre o tempo. Vou falar sobre uma teoria que fala sobre o tempo e a mente. O filósofo e teólogo Agostinho, Santo Agostinho, ele é um teólogo cristão católico que escreveu coisas importantíssimas no começo da era cristã moderna. E uma das coisas que ele pensava e ele não conseguia entender muito bem era sobre o tempo. E ele escreveu assim, ele acreditava que o tempo não era absolutamente infinito. O tempo era, segundo ele, criado por Deus e era impossível criar alguma coisa que fosse infinito, quer dizer, que não tivesse fim. Você já pensou na eternidade, meu irmão? Meu irmão, uma vez eu já tive, sabe o quê? Batedeira, pensando no tempo. Eu comecei a pensar, gente, o que é eternidade? Uma coisa que não tem fim. Você já pensou? Começa a dar um negócio da gente, não começa? Começa ou não começa? Você fala assim, ainda bem que eu vou com Jesus, porque esse é problema dele. Porque é um negócio extremamente fantástico. É ou não é? É fantástico. Você pensar no que é infinito, no que é eterno, do que é eternidade. E aí, o Agostinho, o Santo Agostinho, acho que ele tinha esse problema também de pensar no que era eternidade. E aí ele dizia assim, que o tempo existe somente na nossa mente. Tirando a conclusão bizarra de que tudo tem a ver com a forma que a gente encara o tempo. Podemos dizer que um tempo durou pouco, dura muito, dependendo do que a gente pensa. Não tem uma maneira de quantificar. Ele fala assim, o passado já não existe. Quando dizemos que alguma coisa levou muito tempo, é só porque nós nos lembramos no passado. Quando você fala assim, puxa, quando eu casei, quando eu me mudei para aquela casa, quando eu fiz aquele curso, quando eu não sei o quê, quando foi que eu fiz aquela cirurgia, quando eu fiz aquela viagem. Você lembra de alguma coisa e ele fala assim, aquilo existe porque você lembra daquilo. Porque se você não existir, aquilo não vai... Porque se você não pensar, não lembrar, aquilo não vai existir mais. Então, ele só existe na nossa cabeça. Quantas coisas são apagadas na memória, não é? Tem coisas que se apagam com o tempo, vai apagando. Aí ele fala também, o futuro ainda não existe, vai acontecer. A única coisa que existe é o presente. Então ele fala assim, que a questão do tempo é uma coisa de mente. Se você lembrar do passado, ele vai existir, porque você está lembrando dele de novo. O presente existe, você está vivendo, e o futuro ainda não existe, você vai viver. É uma coisa louca. Estamos falando sobre teorias. É para esquentar os miolos. Hoje é dia de fritar o cérebro. Tudo bem aí?
Amém? Então vamos. Vamos ver se vai ser uma comida boa dessa fritada, hein? Outra teoria fala sobre a topologia do tempo. Eles falam assim, que o tempo, como que o tempo se parece? Uns imaginam o tempo como uma linha reta, como uma linha, que tem começo, meio e fim. Ou outros entenderiam que acontece assim, ó, tem um começo, uma história, por exemplo, nasceu, cresceu, morreu, acabou a história daquela pessoa. Outros imaginam que a história tenha como uma espiral, que vai e volta, no caso das lembranças. Você lembra do passado, você busca coisas no passado. Quantas vezes a gente busca coisas, desenterra defunto, não é? Você já desenterrou algum defunto, irmão? E sabe que desenterrar problema, aquele problema de família, a pessoa vai lá e desenterra o problema e traz o problema para a família de novo. Está desenterrando defunto. Então, para essa pessoa, a linha do tempo dela é numa espiral, porque vai e volta. Fica dando voltas, entendeu? E aí, é outra teoria bem louca. Que, inclusive, aqui nós temos aqui a chance de que tantos escritores criaram os filmes de viagem no tempo. Quem já assistiu vários filmes de viagem no tempo? Eu já assisti, gosto bastante, acho legal em questão de ficção. Eu lembro quando eu era jovenzinha, meu irmão era adolescente, saiu o filme De Volta para o Futuro, era um sucesso na época. Quem lembra desse filme? Só a galera da minha idade. E da minha idade para cima. Os mais jovens não lembram. Ah, larga a mão, minha filha. Tem gente da minha idade que está falando que não lembra. Aí o que nós fizemos uma vez? Já tinha saído os filmes, já tinha saído os 3. Um dia eu com meu irmão, num sábado à tarde, nós fomos maratonar no tempo de videocassete. Olha como faz pouco tempo isso. E fomos assistir os 3 filmes, um seguido, atrás do outro. Isso porque a gente já tinha assistido umas 2, 3 vezes. De tanto que a gente gostava da história, que ele viajava no tempo, ia para lá, ia no passado, ia no futuro, ia no presente, isso aqui, era uma salada. Então, você vê essas teorias, e aí alguém prova que isso existe? Não prova, não existe. A gente não sabe. As teorias existem. Muito bem. Aí tem outra teoria, que é do presente ilusório. A ideia do presente ilusório lida com uma questão de quanto tempo o presente dura. Quer ver uma coisa interessante? A resposta habitual diz assim, que existe o agora. Não é muito descritiva quando você fala, o que é o agora? O que é o agora? O que é presente? Você fala assim, hoje é o presente. Hoje o meu dia é o presente. Ontem já é passado, amanhã é futuro. Não. É mais amplo que isso, sabe por quê? Porque olha aqui, eu vou falar uma frase. Vou falar a frase do nosso texto de hoje, que é: ensina-nos a contar os nossos dias. É o versículo-chave, certo? Aí eu comecei a falar a frase, ensina-nos a contar os nossos dias. Quando eu falo ensina-nos, essa palavrinha, esse pedacinho de frase já virou passado. A contar, enquanto eu estou falando, a contar é o presente. Ensina-nos a contar os nossos dias, eu não falei ainda. Então, ele está no futuro. Então, eu tenho numa frasezinha, passado, presente e futuro. Já fritou o miolo aí? Já? Já está fazendo assim, ó, na frigideira? Já fritou? Na hora que estiver bem quente a frigideira, me avisa que está no ponto. Significa que o presente é tão curtinho. Por isso ele é chamado de presente ilusório nessa teoria. Porque ele é muito curto. O presente, meu irmão, é muito curto. Ele é rápido, ele é pequeno. Por isso que ele tem que ser muito bem pensado.
apressado. Você não pode fazer qualquer coisa, porque ele passa rápido. Você está entendendo? Às vezes uma atitude sua, numa fração de segundo, quantas pessoas já morreram em acidentes horríveis, porque numa fração de segundo, ele não olhou no retrovisor e não viu que um carro estava vindo, porque ele não freou na hora que tinha que frear, porque ele, numa fração de segundo, não viu que tinha um negócio na frente e bateu ou aconteceu uma coisa. Fração de segundo. Ou quantas pessoas, numa fração de segundo, apertaram um botão e causaram uma situação porque ele apertou um botão numa fração de segundo. Você está entendendo qual é a importância do presente? O passado é importante, mas já foi. Foi. O futuro é importante porque ele vem e ele virá, quer queira, quer não queira. Mas o presente é o que é a chave. E ele é muito curto, porque quando você dá um passo, tem que ficar aqui, ó, o pessoal de casa me enxergar. Quando eu estou aqui, eu dei um passo para frente. Quando eu dei um passo para frente, esse movimento que eu fiz já passou para o passado, já foi. Então, quando você for fazer alguma coisa, pensa antes. Porque o negócio é curtinho, é rapidinho. E depois que você fez, já virou passado. E às vezes o passado não se muda. Quando você recebe Jesus como Salvador, você muda a sua vida do dia que você recebeu Jesus para frente. O seu passado vai existir. Tanto que se você tiver dívida, você vai ter que pagar. Tanto que se você fez um crime, você vai ter que ir para a cadeia. Mas receber Jesus como Salvador, vou ter que ir para a cadeia? Vai, meu filho, porque você recebeu Jesus como Salvador. Daqui para frente a vida é diferente, mas lá atrás você vai ter que pagar. Então, nós temos que pensar no presente. Cuidar do presente, parar de fazer do presente qualquer coisa, porque ele é muito curtinho, nós não temos tempo para brincar com o presente. Você está entendendo? Nós não temos tempo para brincar. Eu vou levando a vida, né? Tipo, o melô do Zeca Pagodinho, vou levando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai levando, vai levando. E aí, não percebe que a vida passa. E aí chega no final da vida e você fala assim, o que eu fiz da minha vida? Vivi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120 anos. E o que eu fiz? Aí vem a pergunta, o tempo simplesmente não existe, será? Quando a gente não consegue explicar uma coisa, a gente fala, não existe. A mitologia grega encontrou um nome, um pai para o tempo. E o pai do tempo, segundo a mitologia grega, é um deus grego imaginário, vamos deixar bem claro, chamado Cronos. E o Cronos, ele é tão bom Deus que, olha só, Cronos era o deus do tempo e era imaginado como parte de homem, parte leão e parte touro, responsável pela progressão do tempo, como o tempo andava, através das estações e ao longo dos anos, desde o início. Mas as coisas que aconteceriam com homens e mulheres dentro desse tempo não eram comandadas por ele, era por outra figura. Ele era meio incapaz, ele só cuidava de um serviço. Segundo a mitologia grega, então, o Cronos é que cuidava se vai chover hoje, se está calor, se é primavera, se é verão, o que vai acontecer. Mas o que acontecia na vida das pessoas já era outro setor, era outro deus que cuidava, segundo a mitologia. Também ele aparece na mitologia greco-romana.
lá no calendário dos zodíacos. Mas não resolve nada. A gente olha todas essas teorias, você fala assim, meu Deus do céu, fritou meu cérebro, não cheguei a conclusão nenhuma. Vamos lá. Quanta história e quanto questionamento, certo? Vamos achar a resposta agora? Vamos achar a resposta. Gênesis 1, 14 e 15 diz assim, disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. Sabe o que encontramos aqui em Gênesis 1, 14 e 15? O Criador do tempo. Deus é o Criador do tempo. Quando nasce o sol, você fala, oh, o dia aí. E vai o sol embora, ó, a noite chegando, vem lá a lua, não é? Deus criou o tempo. Encontramos aqui, agora sim, não só teorias, porque até agora nós falamos de teorias que o mundo prega. Agora nós vamos falar dentro da palavra de Deus. Em Gênesis nós encontramos Deus, o Criador do tempo. Em Jó, capítulo 8, verso 9, nós encontramos Deus, o Pai do tempo. Pois nós não sabemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Jó, ele fala muito bem, não é? Ele fala da vida. Ele fala assim, olha aí, olha aí. Olha o tempo, olha a vida, olha as coisas. E ele fala, é só Deus. Deus acima de tudo. Depois nós encontramos Deus, o Senhor do tempo. Também em Jó, capítulo 14, verso 1 e 2. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira e não dura muito. Quem é o Senhor do tempo? Quem é que fala quanto tempo você vai viver? Deus. Deus. Deus fala. Deus dá para uns um tanto, para outros dá outro tanto, para outros dá um tanto maior, para outros dá um tanto menor. É Ele que dá o tempo. Por isso que nós não podemos tirar a nossa vida, porque o Senhor do tempo é Deus. Entendeu? Porque o pecado do suicídio? Porque quem tem o direito de tirar e levar é Deus só. Aí na Bíblia nós encontramos também em Jó, capítulo 14, verso 5, Deus, a razão do tempo, o porquê. Os dias do homem estão determinados. Tu decretastes o número desses meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Deus é a razão, é Ele que faz tudo girar. É Ele. Naquela teoria falava lá de um Deus falso que cuidava de uma parte. Deus não, Deus, o nosso Deus, verdadeiro Deus, Ele cuida de tudo. Do começo ao fim. E se você acredita nele, Ele vai cuidar da sua vida do começo ao fim. Mas você tem que acreditar nele e você tem que pegar a sua vida e entregar para Ele. E viver de acordo com a ordem dEle. Aí Ele vai cuidar de você. Aí você vai saber o que é viver de verdade. Vencer as dificuldades. Ter vida. Vamos lá. Deus é Deus de todas as gerações. Em Salmos 96, verso 1 ao 6, diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó da terra, dizendo: retornem ao pó da terra, seres humanos.
De fato, 1000 anos para ti são como um dia, e como o dia de ontem que se passou, como as horas da noite. Mas com uma correnteza, tu arrastas os homens que são breves como o sono. Olha o que o salmista fala, ele arrasta a humanidade como uma correnteza. Sabe, você já olhou um riozinho correndo? Ele arrasta como uma correnteza. Como são breves o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, gemina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e se seca. Então Deus é o Deus de todas as gerações. Seu tataravô, seu bisavô, seu avô, seu pai, você, seu filho, seu neto, seu bisneto, seu tataraneto. Está chegando e está indo, está chegando e está indo, está chegando e está indo. E Deus permanece. E Deus continua. Deus continua. Você já olhou para uma pessoa e viu o tempo passar naquela pessoa? Quando eu sou aposentada da Prefeitura de Ourinhos, eu trabalhei 28 anos como professora, e eu tinha um senhor que era avô de um menininho, e ele ia levar o menino, isso quando eu comecei a dar aula, isso há muitos anos. E eu lembro dele que ele levava o menino de 5 anos para a escola. Era um senhor, mas um senhor vigoroso, alto, forte. E aí passaram-se os tempos, né? Esse menino cresceu, tal, esse senhor foi envelhecendo, e muitos anos depois, eu o vi um dia dentro do banco em Ourinhos. Ele passando, e eu o reconheci. E ele andando devagar, meio encurvado, cabeça bem branca. E naquela cena, meu irmão, eu gosto muito de observar as coisas e criar histórias na minha cabeça, né? Eu vi uma história de vida passando assim, ó. Na hora eu lembrei daquele vô, todo charmosão, vigoroso, levando o netinho na escola, rápido, andando rápido. E naquela hora que eu vi aquele senhor passando na minha frente, devagarinho, curvado, andando devagar, eu vi um tempo que voou. E uma vida que passou. E eu vi a história. Quantas vezes nós brincamos com a nossa vida, brincamos com o nosso tempo, achando que nós somos dono do nosso tempo. E brincamos com o tempo. Eu controlo a minha vida. Eu dou um jeito, eu faço tudo o que eu quero. Não é assim. Você não é dono do seu tempo. O tempo não é seu. Você não sabe quanto tempo você vai ficar aqui. O tempo que você for ficar aqui, faça valer a pena. Quando você for embora daqui, que você deixe uma boa história, que você deixe boas lembranças, que você deixe saudade, não alívio. Que no dia do seu velório tenha choro, não tenha festa. Também em Salmo 102, verso 11, 13, diz assim: no trono reinarás para sempre, o teu nome será lembrado de geração em geração. Tu levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é a hora de mostrares compaixão, o tempo certo é chegado. Deus é Deus de todas as situações e momentos. A palavra de Deus em Eclesiastes 3, 1 ou 8 diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há tempo certo para todas as coisas com propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir. Você não engorda quem tem sítio, quem tem um quintal grande, não engorda um porquinho para o Natal? Você engorda ele, né? Engorda, mas chega no Natal, ele vira bacon. Não é?
Tempo para tudo. Tempo de plantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se conter. Nós estamos no tempo que não pode abraçar agora, né? Tempo de procurar, tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de jogar fora. Não tem o tempo do desapega? Você está com a casa entulhada, tem que fazer um desapega, desapega, desapega. Então, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Que tempo você está vivendo agora? Tem gente que achou um tempo na vida e não quer mudar. Sai daí, meu filho. Muda. Está na hora da roda do tempo girar. Deus é juiz de todo o tempo. Salmos 99, 10 diz assim: todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se com um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70, 80. Os que têm mais vigor, entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Deus é o dono do tempo. Aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Meu irmão, Deus está aqui hoje, no presente. Lembra o presente que eu falei que rapidinho, rapidinho, rapidinho? Mas Deus está lá no passado. Mas Deus está lá no futuro. Sabe por quê? Porque Ele é Deus do tempo. Ele é Deus do tempo. Ele é dono do tempo. Ele faz o que Ele quiser. Ele faz o que Ele quiser. Eclesiastes 3:10, Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, o livro diz que é o livro mais amargo, mais azedo da Bíblia. Olha só. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele faz tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. E aí Eclesiastes diz assim: a palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém, desculpa. Vaidade das vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. E não é vaidade não, viu? É vaidade. Entendeu? Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar onde nasceu. O vento vai para o sul e o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e vai voltando aos seus circuitos. Todos os rios vão para o mar. Todos os rios vão para o mar. E contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornarem eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas. O homem não pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, isso há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há debaixo do sol. Há alguma coisa que possa dizer: vês isso? Isso é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se precederam e das coisas que hão de ser também delas, e não haverá lembrança entre os que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel e em Jerusalém. Eu apliquei o meu coração a pensar e a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens para neles os exercitar, para neles o treinar. Atentei para todas as suas obras que se fazem debaixo do céu, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. Eu apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras. E vim a saber que também isto era aflição de espírito.
Porque na muita sabedoria há enfado, e o que aumenta conhecimento, aumenta a dor. Eclesiastes 1. Vaidade das vaidades. Às vezes você está aí, meu irmão, correndo atrás de vaidade. Eu vou fazer porque eu sou, porque eu tenho, porque eu sei, porque eu faço, porque isso, porque aquilo outro. Vaidade das vaidades. Nós não somos dono do tempo. Nós não somos senhores do nosso tempo. Viva bem o já, o agora. Se você tem que abraçar o seu pai, sua mãe, vá e abrace agora. Se você tem que dar um presente para alguém, dê agora. Se você pode comprar um bombom gostoso e passar lá para aquela pessoa que você ama, que é sua amiga, sua companheira, o seu ombro forte, é aquela pessoa que sempre te ouve, é aquele ombro que você sempre vai chorar quando você está triste, passa lá e dá aquele bombom gostoso. Não fica esperando o dia do aniversário. Dia do aniversário você dá outro. Você está entendendo que às vezes a gente perde o agora? A gente perde o agora? Amanhã eu me conserto. Amanhã eu coloco minha vida em dia. Pá! Morre hoje. Deu tempo de se consertar? Não. Já era. O tempo agora acabou. Tudo é passado. Nós não somos donos do tempo. E aí tem uma música bem antiga e bem conhecida. Bom, eu não vou falar mais conhecida, porque a garotada nova aí não sabe mais nada. Só a galera de 50 para baixo. 50 para cima. Vamos lá. Ou uns pouquinho mais. Tem uma música muito conhecida do Sérgio Brito, que a letra é a música dele, cantada pelos Titãs, que diz assim, ó. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos. A música chama Epitáfio. Meu irmão, quando você estiver lá na beira, com o pé na cova, e se você tiver sorte de ter tempo de pensar, quando estiver no pé na cova, você vai pensar assim, puxa, eu devia ter brigado menos. Eu devia ter sido menos encrenqueiro. Eu devia ter respeitado mais. Eu devia ter sido menos complicado. Eu devia ter abraçado mais. Eu devia ter amado mais. Eu devia ter sido mais legal, eu devia ter sido mais generoso, eu devia ter sido, aí já era, já acabou. O tempo de Deus, ele é perfeito, meu irmão. O que você está fazendo com o seu tempo agora? Larga a mão de arrumar confusão, larga a mão de arrumar encrenca, larga a mão de ser chato. Tem gente que nunca ajuda, ele só arruma tormento. Ele só se mete em confusão. Você não é dono do seu tempo. Observe esse vídeo agora.
enxergando aqui. Deus faz tudo se encaixar. Tudo com perfeição. Tudo no seu tempo. E quando a gente confia, quando a gente entrega a nossa vida nas mãos dele, ele cuida das coisas. Deus criou, o pessoal do louvor já pode vindo. Deus criou o tempo. O mundo está sujeito às regras do tempo. Ninguém pode fugir. Tudo passa com o tempo e há um tempo para tudo. Mas Deus é eterno. O tempo não o afeta. Nosso tempo na terra é curto. Por isso, viva bem. A salvação é agora, enquanto há tempo. Essa é uma decisão que não deve ser adiada, porque não sabemos quanto tempo nós temos. A Bíblia nos ensina a usar o tempo de maneira boa. Não devemos desperdiçar nosso tempo com o pecado. Mas devemos procurar a vontade de Deus enquanto ainda temos tempo. Quantos à beira da morte pensavam, se eu tivesse mais tempo. Você tem o tempo agora. Irmãos, pode abrir agora para correr ar, por favor. Tem velório? Tá. Do lado aqui. Quantos têm olhado e visto que já passou o tempo e desperdiçaram? Viva a sua vida de uma forma boa e agradável diante de Deus. Não perca tempo com o pecado. Não perca tempo com o pecado. Ele não vai te levar a lugar nenhum a não ser o inferno. Feche os seus olhos. Em Salmos 90, 12, que é o nosso versículo-chave, diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. A palavra de Deus diz assim: ensina, Senhor, Senhor que é dono do tempo, o Senhor que é dono do tempo, nos ensina, Senhor, a contar o tempo de forma sábia, de forma a aproveitar o tempo, a ganhar o tempo, a salvar. Salve o seu tempo, irmão. Salve o seu tempo. O americano, ele não fala economizar. A expressão para economizar dinheiro é salvar dinheiro. Save your money. Guarde o seu dinheiro, salve o seu dinheiro. E em português essa expressão parece engraçada, né? Salve o seu dinheiro. E eu digo para você, salve o seu tempo, economize o seu tempo para usar em coisas boas. No reino de Deus, em abençoar as pessoas, em abençoar a vida dos que estão com você ou passando por você. Feche os seus olhos, eu quero orar agora. Senhor, ensina, Senhor, a cada um de nós a contar os nossos dias de maneira inteligente, de maneira sábia, de maneira proveitosa, de maneira realmente, Senhor, feliz. O Senhor que é o dono do tempo, o Senhor que é o dono, Senhor, das horas, dos dias, dos meses, dos anos, das décadas, dos séculos. O Senhor que é o Deus dos milênios, o Senhor que é o Deus da eternidade. Ensina-nos a contar. Contar, Senhor, aqui é a viver. Então eu digo, Senhor, ensina-nos a viver os nossos dias com corações sábios. Ensina-nos a viver os nossos dias de corações sábios, para que alcancemos, ó Senhor Deus, ó Senhor, a Tua presença, para que possamos chegar um dia, ao final dos nossos dias aqui, chegarmos para a eternidade contigo, Senhor, porque o Senhor nos quer aí junto contigo. Por isso nos ajuda, no nome santo e precioso de Jesus. Amém?